Vamos lá. Sirlei, você quer começar fazendo uma breve oração para nós, por favor? Vamos fazer sim. Então já vamos nos colocando na presença do Senhor, desse Deus trino, esse Deus poderoso, que providencia todas as coisas e que nos ama infinitamente. Nesse momento curto de oração, eu te convido, louve ao Senhor. Vai dizendo, Senhor, eu te louvo, te bendigo, te rendo graças, principalmente pelo teu amor, pelo teu cuidado. Louvado e bendito seja o teu santo nome, Senhor. Bendito seja, louvado seja a tua destra poderosa, que me sustenta, que nos sustenta em todas as situações, em todos os desafios. O Senhor é conosco. Louvado seja o teu santo nome, bendito seja o teu santo nome. Reconhecemos o teu senhorio, reconhecemos a sua grandeza, reconhecemos tua autoridade, o teu poder nesta noite. E clamamos o teu Espírito Santo sobre todos os canais de comunicação dessa diocese, sobre todos os canais de comunicação que ligam os grupos de oração desta diocese, Senhor. Nós clamamos, vem Espírito Santo de Deus, inunda todas as coisas, organiza, coloca ordem em todas as coisas, que a comunicação possa fluir no nosso meio como canal da tua graça, como instrumento do teu amor, instrumento do evangelho. Vem, Espírito Santo de Deus. Clamamos o seu Espírito Santo, Senhor, sobre todos os que estão aqui nesta noite, por esse canal, pela internet, pelos aparelhos que estão conectados. Vem, Espírito Santo de Deus, inunda todos os lugares, todos os nossos irmãos que estão aqui, as casas, onde cada um está, inunda com teu Espírito Santo. E vai clamando mesmo. Vem, Espírito Santo. Vai dizendo, vem, Espírito Santo, me coloco inteiramente ao seu dispor. Vem, Espírito Santo, coloco-me inteiramente ao seu mover. Vem, Espírito Santo, e conduza todas as coisas. Conduz esse momento, conduz todo o ensinamento. Vem, Espírito Santo, abra toda a nossa audição, a nossa capacidade de compreender. Vem, Espírito Santo de Deus, que seja mesmo um momento de aprendizagem, de alargar o conhecimento pela tua condução. Vem, Espírito Santo, e mesmo que brevemente, vai orando agora na linguagem do Espírito Santo. Vai deixando mesmo o Senhor agora por esses canais tocar em nossos corações. Eu sei que nesse momento todos estão cansados de um dia todo atarefado. Shira la chandra la cantara la bara la hara la cantara la. Ura la bara la hara la shira la bara la bara la bara la bara. Shira la hara la cantara la. Ura la bara la shira la cantara la shira la bara la bara la bara la bara la. Ora la hara la cantara la. Oremos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos e permaneceremos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tudo bem, seu Gelson? Beleza. Obrigado pela participação de todos, principalmente quem está aqui ao vivo e pontualmente, né? Eu acho que nosso trabalho começa pontual. Bom, eu dividi essa série de aulas em quatro partes. Por que dividir em 4 partes?
Porque se eu chegar e colocar tudo de uma vez só, vocês vão ficar tudo perdidinho, vão ficar... Então, assim, vamos separar. Então, hoje, a ideia dessa parte é a gente ver algo mais pontual. Então, o que nós vamos fazer é mostrar como que a gente começa todo um trabalho para você poder fazer a questão do definir um calendário, como que eu gerar conteúdo, como que eu faço para isso dar impacto e como que eu atinjo o objetivo que é uma evangelização mais efetiva. Vamos lá. Fazer compartilhar esse slide agora vai ser duro. Vamos lá, cadê você? Só um pouquinho. Se alguém tiver pergunta, pode falar, tá? Na hora que começar a falar. Vamos lá. Beleza. Tá aparecendo para vocês aí? O slide? Sim. Sim. Beleza. Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje, então, de público-alvo. O que é público-alvo na prática? Público-alvo é com quem nós vamos conversar. Então, vamos pensar o seguinte, lá no nosso grupo de oração, a gente conversa com um perfil de pessoas. Então, quem são as pessoas que vão lá conversar com nós? É isso que a gente precisa saber, porque a gente não conversa com todo mundo. Ah, mas eu falo para todo mundo que gosta da renovação. Não é esse o foco do negócio. Nós conversamos, nós temos um público e a gente precisa entender quem é esse público. Então, vamos lá. O primeiro passo é entender quem é seu público. Então, pensa o seguinte, as pessoas que vão lá no grupo de oração, elas vão por algum motivo. Quais são os motivos que as pessoas vão lá? Elas vão lá porque elas gostam de nós, porque acham maravilhoso o pregador, a renovação, a igreja católica, ou elas vão lá principalmente no primeiro momento porque elas estão com um problema, uma dificuldade. Normalmente elas vão porque elas têm uma dificuldade. Então qual que é a dificuldade? Ou ela está com problema de saúde, financeiro, depressiva, cansada, algum problema ela tem. Então o nosso público inicialmente são pessoas que tem alguma a dor. A gente vai falar isso como uma dor. Então, ela tem uma dor. Qual que é a dor? Qualquer coisa. Ela pode estar cansada com problema familiar. Então, essa é uma dor que nós podemos falar com ela. Então, quando o pregador vai falar, ele vai falar do amor de Deus, mas ele vai falar do pecado. Então, as pessoas que estão lá, elas vão se sentir, falar, bom, eu estou com um problema, eu vou lá e vou tentar resolver. E como que a gente identifica esse tipo de pessoa? Aí entra algumas coisas que no digital a gente fala que é característica demográfica, comportamento das pessoas e uma persona. Então, pensa o seguinte, quando a gente vai lá, quando as pessoas vão no grupo, a gente consegue entender, bom, o nosso grupo é um grupo que vai muita gente nova, gente casada, gente mais velha, como que é o perfil do nosso grupo de oração? Cada um tem um perfil específico. Tem gente entrando... Deixa eu ver se eu consigo passar para a Cirlei fazer o negócio aqui, eu poder... Eu estou aceitando por aqui, Gelson. Você está conseguindo? Estou. Então perfeito, então aceitei as pessoas. Então, a gente conhece as pessoas que vão no grupo de oração. Então, vamos pensar o seguinte, se eu tenho lá no meu grupo de oração, pessoas aí na faixa de 30 anos, elas têm um perfil. Que perfil é esse? Provavelmente é casada, que tem filhos, trabalha... tá com um relacionamento bom ou ruim. Então, esse é o meu público-alvo. Então, quando eu for gerar o conteúdo que eu vou pensar lá na frente, o meu calendário de publicações, eu tenho que pensar o seguinte, como que eu vou conversar com essas pessoas? Qual que são as dores que essas pessoas têm? Vale a pena eu ir lá colocar o postzinho, bom dia, a paz de Jesus para todo mundo? Vai atingir esse público? Ou simplesmente é algo que eu vou estar colocando aleatoriamente na internet? Então, a gente precisa pensar. Então, o primeiro passo é conhecer quem é o meu público. Como a gente, na prática, já sabe quem é o nosso público, pelo fato que a gente já conhece as pessoas, fica mais fácil para a gente fazer esse trabalho. Beleza. Em cima disso, conhecendo o meu público, sabendo quem são as pessoas, eu começo a desenvolver uma sessão de ideias. Como que eu posso fazer isso na prática? Eu posso reunir o meu núcleo, posso reunir pessoas dos ministérios e falar, bom, o que nós vamos trabalhar no mês de julho? Nós vamos falar de santo, nós vamos falar do calendário diocesano, nós vamos chupinhar as artes da RCC Brasil, ou nós vamos preparar um conteúdo nosso daqui?
Então, o primeiro passo é saber o seguinte, bom, se eu tenho o meu público, que é um pouquinho, vamos pensar o seguinte, acima dos 40 anos, o que eu posso fazer dentro do meu grupo de oração para chamar a atenção dessas pessoas? Então, eu posso dar dicas, eu posso falar de bem-estar, de relacionamento, de vida de oração, de pecado, enfim, eu posso falar um monte de coisa, falar sobre os ministérios, só que lembrando que eu preciso conversar a linguagem do público que eu quero atingir. E no primeiro momento, a gente não está conversando com quem está dentro da igreja. A gente está conversando com quem está dentro e fora da igreja. Significa que eu não posso falar só coisas que as pessoas que estão dentro da igreja conversam. Então, eu preciso ter assuntos que sejam relacionados a pessoas fora. Eu não vou fazer dancinhas, posso até fazer dancinhas, mas eu preciso ter uma noção do que eu vou trabalhar, porque eu sou uma página, um Instagram, um TikTok, um YouTube da Renovação Carismática Católica que tem regras e a gente precisa seguir essas regras, é como se fosse uma empresa. Eu preciso seguir os padrões, e isso a gente vai levar para rede social. Mas como que eu crio essas ideias? Eu, particularmente, gosto de fazer o seguinte, sou muito simples para fazer. Eu pego lá, eu gosto de usar o Excel ou o bloco de notas e vou copiando informações. Então, normalmente, o que eu faço? Eu pego, faço um primeiro filtro do quê? Quais são as principais datas que tem no mês? Então, você tem algum santo especial, alguma data específica. Vou lá para o calendário diocesano, pego o que precisa ser divulgado, falando da diocese, né? E começo a pesquisar coisas diferentes. Vou lá na RCC Brasil, dou uma navegada nos grupos de oração do Brasil e vejo o que está rolando, o que as pessoas estão fazendo. E aí eu começo a montar ideias. Então, eu posso fazer lá um checklist de informações, uma frase de impacto que eu vi, eu vi um texto lá na Bíblia e eu gostei dessa frase aqui, vou usar ela. Então, eu vou colocando várias ideias num caderninho, no bloco de notas, qualquer coisa. Por que fazer isso? Porque lá na frente eu vou começar a usar essas informações na hora que eu for montar meu calendário de publicações. Aí eu fiz esse primeiro passo de colocar um monte de ideias, de tópicos lá que eu vou trabalhar. O terceiro passo é o quê? O que eu vou começar a produzir? Bom, eu montei um monte de ideias, mas eu tenho como que eu sou para criar material? Eu sei fazer arte? Eu sei fazer vídeo? Qual que é a minha qualificação? Como que eu consigo gerar esse conteúdo? Então, a partir disso, eu já começo a funilar para que tipo de conteúdo eu vou trabalhar. Então, pensa o seguinte, eu sou péssimo para fazer arte. Então, eu já tiro um pouquinho de arte do meu calendário de conteúdo. Eu vou focar o quê? Eu sou bom em produzir vídeo, fica mais fácil. Então, vamos focar para o vídeo. Produz vídeo, vamos pegar lá infográfico, vamos fazer... O que é infográfico? É colocar várias informações. Por exemplo, no Instagram o pessoal coloca bastante aquelas 5 artes que são uma sequência. Eu posso fazer essa arte numa só. Tópico 1, tópico 2, que nem eu estou fazendo aqui. Pode ser uma arte, pode ser um material para fazer. Então, eu preciso entender qual é o meu conhecimento técnico para fazer, e em cima desse conhecimento eu começo a mapear o tipo de conteúdo e o tipo de material que eu vou fazer. O que dá certo e o que não dá certo, você precisa testar. Não existe uma fórmula mágica. O que a gente vem percebendo no digital? Publicação intercalada, por exemplo, produz um vídeo, uma arte, um vídeo, uma arte, e não publicar todos os dias, por incrível que pareça. Eu li uma pesquisa há uns 15 dias atrás que fala que o novo algoritmo das redes sociais fala que você precisa publicar um dia sim, um dia não. Então, isso favorece para a gente. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou botar lá no nosso grupo, por exemplo. Antigamente, no nosso grupo, tinha publicação todo dia. Segunda a segunda, direto, todo dia tinha material. Qual que é a estratégia que eu estou usando agora? Eu publico segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Por que sábado e domingo? Botar mais conteúdos e não tanto quanto a semana. Porque no sábado e domingo, a tendência é que as pessoas estejam mais no celular. E aí elas vão dar uma navegada, então eu coloco mais conteúdo para eles. Outra coisa bacana é investir em elementos de multimídia, que é o quê? Eu faço um vídeo, faço um Reels,
dá para quem usa bastante, que gosta de usar aí o próprio Instagram e tem esses editores de vídeo, começa a produzir, usa templates prontos e começa a personalizar o seu conteúdo. Por quê? A gente tem que partir do princípio seguinte: as pessoas gostam de coisas bonitas, então não adianta a gente fazer coisa aleatória, qualquer coisa assim mal feita, a gente precisa pensar em algo bacana. Mas aí nós vamos para uma segunda parte da produção antes de chegar no calendário. Isso aqui a gente está falando, imaginando o nosso público-alvo, as pessoas que vão no nosso grupo de oração. Mas vamos pensar o seguinte: não seria interessante eu perguntar para vocês o que vocês gostariam de saber? Que tipo de conteúdo vocês gostariam de fazer? E aí entra o quê? As enquetes nos stories, as caixinhas de pergunta, eu ir lá no grupo de oração e perguntar para o fulano, o que você gostaria de ver aqui, que a gente, nas nossas redes sociais, você segue as nossas redes sociais, o que você gostaria de ver aqui do nosso grupo? Então, a conversa presencial, ela é muito importante para isso também. Outra coisa, ver o que a RCC Brasil, o que a RCC Mato Grosso está fazendo, o que a Diocese está fazendo. Então, eu começo a mapear e entender o que as pessoas estão fazendo, para ter ideias e fazer conteúdos ou replicar conteúdos. As datas comemorativas, como eu falei, e o calendário diocesano são locais que você vai achar conteúdo ou ideias de conteúdo para trabalhar. Por exemplo, se eu não estou enganado, setembro é o mês da Bíblia, certo, Sirlei? Certo, eu fiz um ok aqui, você não viu. Porque eu estou só vendo o slide aqui, não enxergo mais nada. Então, eu penso o seguinte: em setembro, no mês da Bíblia, o que eu posso fazer especificamente? Eu posso, talvez, pegar aquelas frases da liturgia do dia, lá do Salmo, publicar nos stories e no feed, fazer um especial, contar uma história da Bíblia. Eu posso pegar os personagens principais da Bíblia e colocar lá, contar a história de cada um, fazer uma enquete lá, por exemplo, uma coisa bacana se fazer, bota lá, a gente trabalha muito na rádio isso, que é o quê? Bota 2 imagens e a pessoa tem que adivinhar quem é. Então, são formas da gente gerar conteúdo e aí você começa a ter ideias para trabalhar. Então, assim, é muito simples, não tem uma coisa de precisa ter algo fenomenal. Não, é uma coisa bem simples, você precisa entender seu público. E aí vem a seguinte pergunta: qual rede social eu devo usar no meu grupo de oração? E aí eu vou fazer uma pergunta de volta para você. Quem é o público do meu grupo de oração? Vamos pensar o seguinte: se você tem um público muito jovem indo no seu grupo de oração, você precisa estar no TikTok. Se você tem um público, tem mais mulheres aí dos 20 aos 45 anos, você tem que estar no Instagram. Você tem um público acima dos 40 anos, você precisa estar no Facebook. 3, rede social. Mas daí vamos pensar, o meu grupo tem bastante nona, bastante gente velha, bastante acima de idade. Elas estão no WhatsApp. E vão estar no Facebook, vão estar no YouTube. Então, você precisa entender o teu público para saber aonde você tem que estar presente. Porque eu vejo muita gente falando assim, eu só tenho Instagram. Beleza, mas o teu público está no Instagram? O teu público, as pessoas que vão no teu grupo de oração, elas estão no Instagram? Às vezes elas estão lá no Facebook e você está só no Instagram. Então, a gente precisa entender para saber aonde que a gente vai, ou ficar publicando em rede social que ninguém vai ver porque as pessoas do nosso público não estão lá. Já falei que não precisa publicar diariamente, né? Você pode intercalar um dia sim, um dia não. Que tipo de conteúdo eu devo publicar? O ideal era variar, como eu falei antes. Colocar vídeo, colocar arte, colocar foto. Outra coisa, as pessoas gostam de se ver. Então, use as pessoas do grupo. Só toma cuidado uma coisa. O ideal é que você, quando a gente vai colocar a imagem das pessoas, principalmente no grupo de oração, ou até mesmo numa missa para quem faz, toma cuidado no tipo de foto que você vai pegar ou tirar da pessoa. Então, pensa o seguinte: a pessoa está naquele momento lá de unção, chorando, passando por aquele momento, você vai lá e soca na frente da cara dela e tira uma foto. Para a gente é maravilhoso.
Só que você está expondo a pessoa na rede social e aí vai pegar mal, a pessoa não vai gostar. Então, assim, ó, seja prudente no tipo de imagem que você vai tirar. Tira a imagem aberta, tira a imagem perto. Toma cuidado quando você vai publicar foto de crianças. O ideal é que você peça autorização para o pai ou para a mãe que está lá, porque a gente está mexendo com pessoas que às vezes elas estão lá uma vez e elas não sabem como é que funciona o outro lado da igreja, às vezes nunca entraram dentro da igreja. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, como que nós vamos fazer esse tipo de ação para lá dentro. Ver redes sociais de outros grupos, eu gosto de ficar olhando, não só grupo de oração, mas também empresas, né? A rede social não tem um nome lá, então, olha o que está sendo rodado, o que está aparecendo nas redes sociais. O que está se dando destaque nas redes sociais. Outra coisa, eventos. Vamos trabalhar os nossos eventos. Vamos ajudar a nossa igreja a estar fomentando. Você não precisa ser assessoria de comunicação da paróquia, mas tem algo pontual que você pode trazer, até porque você vai trabalhar a unidade e vai fazer com que a paróquia também divulgue os seus eventos, as suas ações. Eu, que nem na Santo Antônio, eu faço os vídeos e mando para a Pascom. Falo, ó, tem aqui 30 vídeos para vocês divulgar. E aí, coisas pontuais lá que eu começo a divulgar nas nossas redes sociais para estar sendo parceiro, tendo a unidade dentro da paróquia. Testemunho é fenomenal se vocês conseguirem gravar testemunho, porque assim, as pessoas gostam de se ver. Quem não gosta de ser filmado e depois falar, ó, qual que é o lugar que vai aparecer? Tirou uma foto, qual que é o site, qual que é a rede social que vai aparecer? Então, usem isso a favor de vocês. Quanto mais vocês trazerem as pessoas do grupo de oração para a rede social, mais engajamento, mais visibilidade vocês vão estar vendo. Lembre-se, as pessoas gostam de se ver. E outra opção que eu particularmente uso muito é os recortes das pregações do grupo de oração. Como que a gente faz isso na prática? Quem tem condição, grava o grupo, ou se fizer uma live, entra lá na live, né, depois no celular ou no computador e faz os recortezinhos e publica. Eu gravo no computador e aí eu faço uma edição, porque eu uso o programa de edição, então dá para se fazer um negócio bem bacana. Então, a grosso modo, é isso que você vai fazer para... Isso aqui não é o calendário de publicações, isso aqui é antes do calendário de publicações. Você percebe que nós estamos preparando, se municiando de ações, se municiando de tipo de conteúdo para quando nós formos ter ideias do calendário, a gente já tem um material pronto que vai nos ajudar a preparar o calendário de publicações para nossas redes sociais. Perguntas? Ninguém tem pergunta? Desculpa, eu só pude entrar agora porque eu estava na intercessão, tá? Beleza. Perdi quase tudo, né? Vai ficar gravado, fica tranquilo. Ah, maravilha, então. Você explicou bem detalhado, né, o Celso? Eu vejo que o que pode destacar desse primeiro dia é identificar qual é o nosso público-alvo. De fato, você deixou bem claro o que nós temos que fazer. Porque se a gente não conhecer para quem a gente está falando, a gente dá a impressão que todos estão sintonizados conosco, mas não estamos. E da mesma forma que a gente também não pode olhar só para o nosso umbigo, né? Que às vezes a gente só quer falar para os nossos. Exato. E nós sabemos que várias pessoas, até mesmo de outras denominações religiosas, que acompanham aquilo que nós estamos desenvolvendo. E acompanham, assim, assiduamente. Eu já tive alguns testemunhos sobre isso, até mesmo dos programas da rádio dos nossos padres lá em Alta Floresta, que eles falavam, olha, eu sou de outra igreja, mas eu acompanho todo dia de manhã o prece do amanhecer e o tempo de paz. Então, a gente vai além das nossas fronteiras, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado
na produção dos nossos materiais, daquilo que a gente vai divulgar, né? Daquilo que a gente vai produzir. Exatamente. E assim, ó, gente, eu particularmente, eu gosto de trabalhar duas coisas na rede social, tá? Dor e desejo. Dor e desejo. Vamos lá. O que significa dor e desejo na prática? Para quem é pregador, sabe que o impacto da pregação é onde que você enfia a mão na ferida, torce, que a pessoa vai ser impactada, não é isso? E aí depois você leva ela para um segundo momento, que é o que é a esperança e tal. Então vamos pensar o seguinte: se eu tenho problema, vamos pensar o seguinte: se a gente identifica que grande parte das dores das pessoas que vão no nosso grupo de oração, vamos pensar que seja relacionamento. E eu começar a dar dicas de relacionamento lá no grupo, não é namoro, tá? É, por exemplo, assim, olha, para você ter um bom relacionamento, você precisa ouvir o outro. Ouça mais e fale menos. Sabe essas coisas que ajudam a convivência das pessoas? Vinculado, claro, com a nossa religião. Então, se você conseguir trabalhar isso, você vai começar a atingir as pessoas. Pergunta para as pessoas. Na internet, a gente dá ordem. Se você dá uma ordem, a pessoa vai fazer e vai responder. Então, assim, ó, comente o que você achou. Você também faz isso? Como que você se comporta? Marque alguém que faz ao contrário disso aqui. Então, você dando essas gatilhos de ordem, você vai chamar a audiência para conversar com você. E o desejo é o quê? Levar a pessoa a algo lá na frente. Então, vamos levar para o lado comercial. Se eu tenho um desejo de comprar um celular, qual que é a minha dor? Pode ser que eu não tenha dinheiro para comprar o celular. Qual que é o meu desejo? O celular. Então, como que eu posso trabalhar na rede social a questão do celular para a pessoa chegar o dia que ela ter dinheiro, ela comprar comigo? É mais ou menos isso que a gente faz no lado religioso. Claro que não é uma venda de um produto, mas a gente precisa vender o nosso Jesus para as pessoas na evangelização. Foi a Salete que levantou a mão? Quando você fala, eu já acompanho o grupo Rainha da Paz, né? Que vocês colocam aqueles pedacinhos de vídeo no Face. Que nem você fala, você filma e corta aquele pedacinho? Exatamente. Como que eu faço na prática? Que nem a Thalita, minha mulher, ela faz o seguinte: ela pega e no próprio celular ela vai editando os negócios. Eu não tenho paciência para mexer no celular, então eu edito no computador. Então, o que eu faço? Qual que é a minha estratégia de gerar? Isso aí é reaproveitar conteúdo, que é o que eu vou falar numa outra aula, mas vou dar um spoiler aqui. Então, pense o seguinte: quando vocês assistem uma pregação de qualquer pessoa na internet, vocês falam, nossa, olha só o que ele falou aqui, que maravilhoso que é. É esse trechinho que você tem que recortar para publicar na rede social do seu grupo de oração. Só que você não vai pegar conteúdo de terceiros, você vai usar o próprio conteúdo que o seu pregador fez, que a música fez, que o condutor fez. E na hora que tiver lá o testemunho, você aproveita o testemunho. Por isso que eu bato na tecla que nós precisamos usar a tecnologia. Olha o quanto que nós podemos aproveitar para ganhar a nossa audiência, para chamar, se a gente botar o celularzinho lá e gravar o nosso grupo de oração. O quanto nós vamos aproveitar depois. Então, não preciso me matar e inventar roda. Eu tenho conteúdo que está lá pronto. Para vocês terem uma noção, um grupo de oração, normalmente, eu trabalho de 1 a 2 meses só com um grupo de oração, usando aquele conteúdo lá. E olha que nós temos 4 grupos por mês. Então, se você não tem condição de gravar todos os grupos, seleciona. Bom, eu vou gravar o primeiro, o terceiro e o quarto. Você já tem para 3 meses de publicação só nesses 3 gravações. Claro, se a pregação for boa, né? Porque tem pregação que só por Deus, né? Mas a grande maioria a gente consegue aproveitar bastante. Ô, Gelson, essa técnica de fazer esse recorte aí, fazer o spoiler da pregação, você vai nos ensinar? Eu tenho vontade de aprender. Vou ensinar para vocês também. Mais alguma pergunta? Na verdade, assim, reforçar aquilo que chover no molhado, né? Aquilo que o Marcos tinha falado.
dessa questão de identificar o público e perceber em qual rede social vai ter mais alcance, você terá mais alcance com aquela publicação, né? Porque, assim, para mim que sou leiga, isso aí para mim é uma coisa, eu não vou me atentar a essa questão, então é um alerta muito legal para levar para o grupo de oração isso daí, né? Adequar, porque é o mesmo que nós fazemos nas pregações. Se eu vou pregar para um público jovem, eu preciso usar uma linguagem jovem. Se eu vou pregar para a família, e assim sucessivamente, há uma adequação da linguagem. Então, e aí é um start que dá, porque esse alerta eu não tinha para mim, né? Então, dependendo da faixa etária, a rede social que é mais acessada, isso é uma coisa bem legal para levar para o grupo de oração, sim. Resumindo, Sirlei, o que você falou, o que o pregador faz lá na hora da pregação, identificar o público, é o que nós fizemos nas redes sociais. Ô, Gelson e demais, eu fiquei pensando na hora que você estava falando, que às vezes como a gente vai identificar esse público? Às vezes a gente não... Alguns a gente já conhece do dia a dia, mas o gosto dele, né? Eu pensei assim, poderia de repente a gente até produzir, talvez você tenha essa mais habilidade ali, fazer tipo alguma coisa, questionário de marca X, tipo, qual as redes você mais utiliza, né? E aí a gente distribui isso. É padrão, é por faixa etária. Sim, mas eu digo assim, no grupo a gente às vezes não tem essa coisa bem definida, né? Às vezes você tem lá de crianças a 70 e poucos anos. Se você entrega o papelzinho ali e você coloca até mesmo a faixa etária e Exato. Coloca o que você usa, o Facebook, Instagram, tá? E aí o cara coloca um xizinho, você já vai ter um perfil ali definido. E aí você já pode ter, isso foi uma ideia que, na hora que você estava falando, eu fiquei pensando, para a gente chegar com mais proximidade dessa identificação, para facilitar nas nossas produções, né? Porque, igual você falou, o que carece muito é dessa facilidade de lidar com aquilo que a gente vai produzir, né? Exato. Eu mesmo tenho habilidades, né? Igual você falou, o que vocês forem fornecer, eu vou me esforçar para tentar aprender, porque... a gente vê que tem dessas deficiências, não só a gente, mas eu acredito que a maioria dos grupos deve estar passando por aí, né? O Santo Antônio é premiado, viu? Por ter você aí nessa missão. E a tecnologia que você tem à disposição lá sua, né? Que a própria igreja, pelo jeito, já tem todo um processo de filmagem lá, né? Então você aproveita para captar aquilo que eles já têm, né? Exato. Não é só algo do grupo, né, próprio, né? Exato. Mas é uma realidade, cada um tem a sua realidade. A jogada é o seguinte, o que nós precisamos entender? Se a gente quer usar o conteúdo do nosso grupo de oração, tem gente que tem uma estrutura muito boa, tem gente que não tem estrutura nenhuma, mas todo mundo tem celular. Aí é só ter boa vontade. Pega o celularzinho, coloca lá e grava. Ah, não vai ficar legal? Eu sou da opinião do seguinte, é melhor o feito do que o não feito. Isso é verdade, porque eu vejo ali, lá na nossa paróquia, por exemplo, é que hoje nosso grupo não está contando isso porque nós estamos realizando o grupo numa comunidade. Mas na paróquia, no início, era o pessoal da Pastoral da Juventude com 2 celulares que fazia a live das missas no período da pandemia. E aí depois foram estruturando, hoje eles têm, né, até a TV hoje transmite junto, com a Rede TV tá junto. Então, ganharam um gás a mais ali.